Boa noite, gente. Estamos ao vivo. Antes do Ítalo entrar, eu vou falar boa noite, gente. Estamos ao vivo, mais uma live diária. Ao vivo diário. Eu já mandei um. Peraí, que já está aqui. Deixa eu aceitá-lo. Cadê? Aqui. Vamos lá. Fixe no comentário. Olá! Oi, querido! E aí, Larissa? Tudo Beleza? bem? Eu tô. E tu? Eu tô também, Deixa eu tô botar muito só no modo. feliz. Deixa eu só botar no modo avião esse daqui. Pronto, agora foi. Beleza. E eu que tô tentando fixar aqui o título da live, mas não tô Como é que vocês conseguindo. fazem isso, cara? Consegui. Eu que sou. Eu não Eu sei tenho que fazer ficar isso. segurando, tem que ficar Ah, é? apertando. Sabe? Fixou. Daí, Alguém fixou aí. eu fixei o comentário do Pedro. Oi, Então que tá tá te bom. mandando um abraço. Manda outro. E aí? Ô, querido, que alegria te ter aqui na minha casa. A alegria é Coisa toda boa. minha. Muita E honra, aí? muito agradecimento pela live, mas assim, tava conversando aqui com o Pedro antes da live começar, né? Eu já tava quase chorando sem a live começar. Só pensando assim, né? Só pensando o quanto nenhuma palavra é nunca suficiente para agradecer o tanto que tu, a Sam e a família de vocês fazem na nossa, né? E tava vendo um pouquinho de cada live durante o dia, tentando acompanhar, porque muita, né? Não dá. E vendo, assim, as pessoas falando as mesmas coisas, sabe? E eu sempre paro para pensar que vocês não têm a menor noção, vocês têm um pouquinho da noção, mas vocês não têm a real noção do que vocês fazem na vida diária das pessoas, assim, sabe? Vocês fazem parte da nossa família para nós, assim. Vocês são amigos Legal. queridos para nós, sabe? Não, acho que não deve ter um dia que a gente não fale de vocês, não. Sabe? É verdade. E eu acredito que para muitas outras famílias, para muitas outras pessoas, é assim também. Então a gente tem muito, muito a agradecer por tudo que vocês transformam na nossa vida diariamente. Eu falo vocês porque, para mim, né, tu representas a família como um todo. E por todo amadurecimento, assim, né? Aproveitando, já começando também a apresentar aí. Eu te conheço, acho que eu nem te falei isso, assim, como eu te conheci, não lembro. Não, Mas eu não te lembro conheço em também. julho de 2018. Tá. Foi com um print de alguma amiga minha, Ana De Rosa, até. E um print de um story teu. E eu fiquei, assim, chocada com o story. E eu comecei a te seguir e te seguir. E, assim, né, loucamente lendo os stories. Aí, depois, final do ano, daí começou Guerrilha Way. Daí, em fevereiro do ano passado, fiz o curso para psicólogos. Né? Ah, tu fez em fevereiro, foi isso Eu fiz mesmo. Esse aí foi fevereiro, logo no fiz o iníciozinho. 2, né? Foi o Tu bem tava grávida. assim, tava grávida do Francisco, já tá com 10 meses. Uhum. E daí nos conhecemos lá. Aí depois, daí depois uma coisa foi puxando a outra, e daí assim, realmente a minha sensação, quando eu te olho, quando eu te vejo, é de uma transformação de vida muito grande, assim, pessoal, né? Daí de amadurecimento, de tantos aprendizados, de família, enquanto mãe, enquanto esposa, tudo. E para mim, profissional também, porque tu sabes a reviravolta que a minha vida profissional teve depois de te conhecer, né? Hoje tu tens um papel gigante na minha vida enquanto psicóloga. De largar concurso público, enfim, né? Começar a clinicar aí, para quem não sabe. Uhum. Então, Uhum. muitas transformações mesmo. E eu só tenho a te agradecer, querido. Que isso, Larissa. Eu que agradeço aí. Vocês ficam se declarando, eu sou É que o pessoal me vê nas lives, assim, sozinho, que eu não tô falando com ninguém. Aí o pessoal acha que eu sou durão, que eu sou um bloco de pedra. Eu sou um canceriano, né, cara? Eu sou um canceriano fleumático, eu me derreto completamente. Então, vocês ficam aí falando essas coisas, eu fico emocionado. Obrigado, Larissa. Obrigado mesmo. Fico de Sim, não, o verdade. nosso curso lá, que a Carol falava, né? O Doc é fofo, o Doc é fofo. E eu Ela ficou falo assim, surpresa que eu era fofo. é, Exatamente. eu tenho, né? Assim, todo mundo ai, meu Deus, tem as pessoas que têm essa visão de ti, assim. E é por mais que a gente vê na live, quem conhece pessoalmente sabe que não é. Então, pra mim, tu é uma das pessoas mais gentis que eu conheço. Tá bom. E. Obrigado. Ai, ele não quer. Calvin, os elogios não dá, né, Ítalo?
Mas, enfim, né? Totalmente diferente da pessoa das lives mesmo, né? Das lives Agora, você individuais. sabe, só antes da gente introduzir o tema, é uma coisa curiosa, assim, que a gente podia explicar isso por mil lugares, assim, por 1000 ângulos. Então, algumas pessoas falam e falam com imprecisão. É uma imprecisão muito grande quando as pessoas falam assim, aquele Ítalo das lives é um personagem. O Ítalo verdadeiro não é assim, aquele é um personagem, tá? É uma coisa que é interessante, é uma coisa interessante mesmo, assim, é uma coisa do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem poucos recursos expressivos, na verdade, né? A gente sabe que a formação de artes cênicas aqui no Brasil, ela praticamente é nula. Os nossos atores, que são... O que é um ator? O ator é aquele sujeito que tem por ofício, né? Por ofício, ele tem que ler um texto, ele tem que entender o todo do texto e tem que encontrar no texto, o correspondente interior daquilo, tá? Então, sei lá, ele vai ler uma peça qualquer, vai ler Otelo, vai ler Hamlet, vai ler, sei lá, uma peça, o Manuel, como é que é o nome dele? Do nosso escritor de novela, Manuel Carlos, ele vai ler lá, né, sei lá, Regina Duarte vai ler uma peça, vai ler um texto do Manuel Carlos. Ela tem que encontrar o correspondente preciso no mundo afetivo e trazer aquilo, trazer à luz, trazer aquilo com toda a intensidade para comunicar algo, tá? Para comunicar alguma coisa. Esse é o ofício do ator, ok? Eu não sou um ator, né? Eu não sou um ator de ofício. 2 pessoas hoje me descreveram como poeta nas lives anteriores. Achei que chegaram muito próximo da coisa, né? Achei que chegaram muito próximo da coisa. Agora, o brasileiro, assim, ele está muito longe de conseguir um ofício preciso de ator, ele não consegue. A gente tem atores de fato inábeis aqui no Brasil, e é uma crítica que não é uma crítica, é só uma constatação óbvia, né? Os nossos atores no Brasil, eles são de fato assim, sofríveis, eles não conseguem fazer isso com precisão. A escola Stanislavskiana, que é a escola de um professor de teatro, um teórico de teatro russo, é a escola mais precisa para essa coisa, né? Então, o Stanislavski é o sujeito que tem a técnica. Tem uma trilogia do Stanislavski, inclusive, que foi editada recentemente. Tem um livro lá que eu acho que todo mundo devia ler, psicólogos, inclusive, sobretudo psicólogos deviam ler, chamado A Construção do Personagem. É fundamental para isso, para entender esses recortes interiores e como evocar com precisão isso tudo, tá? O que acontece? Quando eu vou para a live, aquilo, longe de ser um personagem, eu sou aquilo também. Eu sou aquilo também. Exatamente aquilo. Só que veja, né? Foi o que a gente estava falando. Na live anterior a essa, esquece a live anterior a essa, porque o pessoal não vai assistir depois. Então vamos focar só na nossa live aqui e a gente constrói tudo de novo, não tem problema. Mas veja, se você, por exemplo, né, você é mãe, né, tem o teu filhinho de 10 meses, e alguém chega, você é uma doçura, sei lá, você é fofa, você, né, é uma menina, você, sei lá, bonita, você é a doçura, né, uma doçura. Só que chega alguém e você vê que um adulto está fazendo mal para o seu filho, né? Você vai fazer o que diante daquilo? Você vai virar uma leoa, você vai virar um bicho, você vai pegar um taco, você vai pegar um taco de prego e dar na cabeça do sujeito. Aí você vai dizer o seguinte: não, isso não é a Larissa, ela está encenando aquilo. Isso não é a Larissa, ela está encenando. Não. Não é isso. Ela está usando exatamente, ela está recrutando exatamente algo interior que é correspondente ao afeto necessário, à ação necessária para aquilo, para aquela cena. Então, quando eu entro nas lives sozinho, sobretudo sozinho, em geral, o meu alvo e meu foco é quebrar algum fetiche das nossas cabeças, quebrar algum fetiche contemporâneo. Qualquer que seja, né? O fetiche do auto-amor desenfreado, o fetiche de que, sei lá, é tudo pra gente, nada pros outros, sei lá, os fetiches como um todo, ou então eu bater em algum lugar muito duro, cristalizado que a gente tem aqui dentro da gente, que impede a nossa progressão enquanto ser humano, que foi feito para amar. Então, quando eu estou lidando com essas realidades, só tem um modo de lidar com essas realidades, sobretudo porque não tem um interlocutor humano na minha frente. O pessoal esquece desse negócio. Não tem uma pessoa na minha frente. Você tem 6.000 pessoas na tua frente, ou mesmo que não tem nada na tua frente. Não sei se o pessoal entende isso. Eu estou me comunicando, na verdade, para todos. Eu não estou falando com o Bruno, com a Cris, né, com a Luana, com o José. Não, eu estou quebrando alguma coisa. Então, quando eu falo daquele jeito nas lives, eu não é um personagem absolutamente. Aquele ali é o Ítalo. É o Ítalo sem se descaracterizar. No mais mínimo. Quer dizer, aquilo está em mim mesmo. Eu sou aquela pessoa. Né? Só que é uma diferença entre um sujeito que domina a arte expressiva
e as pessoas que são monotonais, né? As pessoas assim, que não têm arte, não dominam a arte expressiva, não dominam a mobilidade expressiva, a mobilidade dos afetos. Então imagina só se diante de um crime hediondo, diante de alguém atacando seu filho, você vai, com educação, pedir para que aquele moço tire as mãozinhas do pescoço do seu filho. Você entende a loucura que é? Assim, é Odiar uma odiado, loucura? né? Seria uma loucura, né? Seria uma loucura. Agora, a verdade é que no Brasil, sobretudo, a gente sofre há muito tempo, né? Enfim, com uma má educação mesmo. A gente tem poucos mestres no Brasil que ensinem a gente a como reagir diante das situações. Fica parecendo que é um personagem. Quando não é um personagem. Seria um personagem, por exemplo, se eu falasse de coisas que eu não acredito. O que é um personagem? Vamos lá. Imagina agora que eu vou encenar o Dado da Malhação. Agora vai ter um remake de Malhação, Cláudio Heinrich está velho, e aí chamaram o Ítalo para fazer o Dado da Malhação. Então imagina só que eu estou diante da Magali, da nova, você agora é a Magali, não é mais aquela outra atriz. Eu vou olhar assim, e aí Magali, vamos lá então agora comer um super cheeseburger? Isso é encenação. Por quê? Porque eu não quero comer cheeseburger. Entendeu? Você não está com fome. Aí a gente está encenando. O pessoal não consegue entender a diferença entre uma coisa e outra. Você está entendendo? Né? Assim, então, Jaqueta, vamos lá. Poxa, né? A Maju está esperando a gente lá na sala de aula. Vamos logo. O professor nos espera. É assim que é a encenação de brasileiro, né? O pessoal encena pessimamente a coisa. Só que isso é o personagem. O personagem você fala um texto que não é teu. Você fala de um lugar que não é o teu coração. Então, quando eu entro nas lives, aquele é o Ítalo. É precisamente o Ítalo modulando a fala, modulando o afeto, porque tem uma intenção muito clara. Em primeiro lugar, as pessoas me assistem pelo celular. O celular tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 polegadas. Não é? É uma tela muito pequenininha. Se a gente, de fato, não conecta a atenção do sujeito através da expressão facial, através da voz, não tem aderência. Não tem aderência. A pessoa não fica ali. Ó, o que acontece com a audiência? Cai. É óbvio que cai, porque a tela é muito pequena. A produção é tosca. A gente não está num cenário do Faustão, a gente não está num cenário do Gugu, a gente não está num cenário do Projac, ou não está num telão de cinema que outras coisas chamam a atenção. Né? Então é claro que tudo aquilo que eu faço nas lives, quando eu estou sozinho, não é absolutamente um personagem, que fique claro. Todas as coisas que eu falo ali, eu falo do meu coração. Eu não estou fazendo um remake de Malhação. Eu não sou o novo Cláudio Heinrich. Você não é a Magali, né? A gente falando lá das coisas do Malhação. Acho que eles tinham um vídeo, sei lá, lembra dessa história? Tu é mais nova que eu, não sei se tu assistia Malhação. Mas eles tinham lá, acho que eles tinham lá uma porra do negócio de alugar vídeo, sei lá, qual que era a história deles. Ela via vídeo, não sei. Então, isso é o personagem. As pessoas, elas são tão toscas que elas não conseguem, né? Elas não conseguem notar a diferença entre uma coisa e outra. Não conseguem notar uma coisa e outra. Só que o que o pessoal espera? Espera que eu na frente de você, toda doce, toda fofa, tá o Pedro aí do lado, você tem um bebezinho de 10 meses. Vai começar a gritar comigo. Hã? Vai começar a gritar comigo, né? Imagina, Doc tá Larissa, o que você acha então agora das 12 camadas? Ah, cacetinho! Eu falei, que isso, cara? Pelo amor de Deus, né? Assim, eu não sou um desequilibrado, você tá entendendo? Assim, é simples quanto isso. Assim, a gente vai conversar feito duas pessoas que conversaram. Não é? Bem, dito isso. Oi, e daí aí as pessoas te conhecem, as pessoas que te conhecem apenas pelas lives diárias aí no teu Instagram, né? E te vê assim, daí tem certeza absoluta que tu é colérico, né? Exatamente. Aí te perguntam, tá, mas fala palavrão na frente dos teus filhos, assim, acham que tu é aquela pessoa o tempo todo em todos os lugares. Mas é porque... Fala, pode falar. Não, fala aí. E tentando já pro nosso tema, que eu tava pensando quando tu falava, a gente também vive num país que a gente faz tudo para agradar o outro. Então, quando a gente convive, vê uma pessoa que tá fazendo o oposto disso, que não tá buscando agradar, que tá tendo uma atitude totalmente fora do politicamente correto, né? Aquilo causa muita estranheza. Daí só pode achar mesmo que ou ele é assim o tempo todo, ou ele é um total personagem, né? Claro. Não pode entender esse meio termo, assim. Porque né, a maioria das pessoas, se a gente for pensar, então, talvez esteja na quarta camada, e vejam que só pode estar fazendo isso para buscar alguma aprovação, para se sentir validado, para agradar, enfim. Claro. Então, eu fico pensando isso, assim, que eu acho que essa relação que tem aí muito forte, né? Já é um sintoma. Só isso por si já vê como um sintoma aí da camada do povo.
Exatamente o que eu ia falar. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma claro, né? Isso é um sintoma claro, assim, do quanto que a gente anda por aqui desatento. E do quanto que é uma coisa, né? Você atende, né? Eu atendo. E tu tá tomando vinho, mulher? Eu te chamei pra tomar um vinho comigo. Eu ainda te Tá mandei bom. assim, ó. Eu ainda te mandei assim no direct. Eu não vi. Eu vi assim, ó. Não. Tu quebra o teu propósito e eu tô amamentando. Daí, gente, tudo certo. Eu não vi, não. Eu tô com Pô, não água pode te aqui do lado oferecer, a gente dela. tá muito longe, não dá pra te dar uma tacinha. Deixa eu Mas falar. tá, continua aí. Exatamente. Então, esse é um dos sintomas muito clássicos, assim, do, do horizonte muito limitado do que é uma pessoa, né? A incapacidade de imaginar. A incapacidade de imaginar o outro. É aquela coisa da prateleira, é a coisa do rótulo. É a agilidade em rotular alguém. A agilidade em rotular alguém. Fala, olha, é uma coisa que a gente costuma falar e que isso é para a vida, né? Para a vida. Rótulo funciona muito bem para pote de tempero. Então, se você tem um monte de tempero na sua casa, eu sugiro muito que você rotule, porque vai ser horrível você botar curry querendo botar tomilho. Vai ser muito ruim você botar pimenta, você querendo botar, sei lá, erva doce. Vai ser muito ruim. Vai ser péssimo. Então, eu sugiro que você rotule os rótulos de tempero, os potes de tempero, porque tempero são coisas, né? São coisas. Quando a gente rotula uma pessoa, a gente tem um problema muito grave no nosso olho. Muito grave no nosso olho, porque a gente não percebeu uma coisa. Essa pessoa, ela fala eu, e eu não vou, né? Eu não vou me cansar de falar isso até isso entrar na cabeça de todo mundo. Todo mundo. Uma pessoa que fala eu, essa pessoa ela não pode ser rotulada. Olha que coisa terrível. Ela não pode ser rotulada nem para bem nem para mal, né? Nem para bem nem para mal. Então eu sei que vocês me rotulam, né? Vocês me rotulam. Vocês adoram me rotular. Eu não caio na de vocês. Eu não caio na de vocês, você tá entendendo? Eu podia cair. Eu vejo um monte de amigo meu blogueiro que cai. Que cai. Se eu caio na de vocês, né? Eu gravei 7 lives hoje. Não teve uma live que vocês não me rotularam. Pro bem. Não é? Pro bem. Agora, quando vocês estão falando isso, eu tô com o coração profundamente cheio, grato, repleto de uma responsabilidade que eu sei que eu tenho e me lembrando, no mesmo ato, Larissa, no mesmo ato eu tô me lembrando da podridão que eu sou. Da podridão que eu sou. Porque tem algumas aqui dentro. Algumas já estão melhorando, outras não melhoram, né? Algumas pioram, né? Algumas pioram. Então, mas é um risco que a gente tem. É um risco que a gente tem de se deixar rotular. Quando vocês falam isso de mim, e se eu me cristalizasse aí, falasse, poxa, olha que bom, né? Olha como Deus é bom comigo, né? Deus, ele tá me dando esse dom de poder tocar na vida das outras pessoas. Eu sei, Larissa, eu sei que tem essa parte, mas tem uma outra parte que é muito terrível. É muito terrível. Né? Tem um pulso aqui dentro, e eu sei que esse pulso dentro de todo mundo, as pessoas só se esquecem disso. Tem um pulso aqui dentro, porque o jogo não tá ganho. Volto a falar o verso que eu falei numa dessas lives aí passadas. Tel qual le même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, você só vai ser transformado na tua versão final no último dia, né? Então é por isso, inclusive, que o caixão ele é oitavado, né? Ele tem 7 ou 8 lados, simbolizando assim a totalidade. Assim, é o fechamento total. Ali fechou. Um caixão ele é fechado com 7 lados, como 7 ou 8 lados em geral, né? Pá! Porque a coisa ela termina. Aí a tua vida terminou mesmo. Até lá, não tem jogo ganho, né? Não tem jogo ganho. Quer dizer, é uma luta, na verdade, assim, é uma luta constante por você conseguir articular esses dois lados dentro de você e, bem, se você é uma pessoa que está buscando o bem, você está querendo o melhor para os outros, você quer que um desses lados prevaleça. Mas é assim, ó, prevaleça, porque o outro ele está presente. Uma pessoa que não consegue declarar isso, e não consegue declarar isso de verdade mesmo, né? Não consegue declarar isso de verdade,
ela está fadada a um tipo de cristalização. Ela vai virar um objeto daqui a pouco. Por dois motivos. Um, ela pode acreditar, de fato, que ela é boa. E ela pode acreditar, de fato, que ela é ruim. E a verdade da vida é que a gente vive nessa articulação, né? A vida do ser humano sobre essa terra, ela é sempre uma articulação. Ela é sempre, 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 sempre uma articulação. Então, existe esse pulso, né? Existe esse pulso, por isso que a gente não pode se rotular. Uma pessoa que acredita nos elogios, e não é que eu desconsidere os elogios, não é que eu rejeite o que você me falou. O que você falou encheu mesmo meu coração. Eu fiquei emocionado, encheu meu coração. Eu lembrei do dia que a gente foi à missa junto, lembrei da nossa conversa no Uber. Eu lembrei que o coração cheio, um coração profundamente cheio. Mas, ao mesmo tempo, eu sei quem eu sou. Quer dizer, né? Eu não sei quem eu sou porque eu não tenho uma forma ainda. Mas eu sei as pulsões, as tensões que estão aqui dentro. Então, é claro, uma pessoa que acredita nos elogios, essa pessoa ela vai cair muito, 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 muito feio quando as críticas começarem a vir. E o que ela começa a fazer? Ela começa a encenar para ninguém criticar. Ela começa a encenar para ninguém criticar. E aí ela vive de pose. Ela vive de pose. Vive só de pose, né? É uma coisa terrível. É uma coisa terrível que pode acontecer. Exatamente. Diga, mulher. Ai, já tô assim, já nem lembro onde tá aqui, já tinha vindo. Posso continuar falando também, mas a gente tem um tema aí, eu acho. Não. Então, e assim, e eu acho que justamente isso faz também com que se aproxime muito, né? Porque isso que tu falas, para mim é uma das coisas que me identifico, assim. É ver em ti e me identificar com as minhas falhas também, né? É ver que tu estás aí tentando puxar um monte de gente pro amadurecimento, mas isso não significa que tu tá na 12ª camada e tu tá puxando todo mundo, né? Isso significa que tu também tá aí numa caminhada de amadurecimento cotidiana, diária, mas tu também podes ajudar as pessoas a amadurecer com isso. A gente não tem que esperar estar perfeito para daí, enfim, né, poder levar outras pessoas junto, assim. Então, isso eu acho que é uma coisa que é muito inspiradora para todos nós também. Isso tudo que tu falou... Existe uma heresia, Larissa, falando um pouco de história, né? Existe uma heresia chamada donatismo, tá? Donatismo é uma heresia. O donatismo, entre outras coisas, ele é uma heresia por quê? Porque é como se fosse assim, ó, só os santos inabaláveis podem se pronunciar e falar. Só eles podem ensinar. Isso. Por que isso é um erro e uma heresia? Porque não tem santo sobre a terra. Porque todo mundo tem essa tensão. Larissa, do meu coração, o apóstolo Paulo, ninguém mais, ninguém menos do que ele, falou o seguinte, que tem um espinho na carne, que é como se fosse um anjo de Satanás, que o Senhor me manda para me esbofetear e me humilhar, para me lembrar, no final das contas, uma única coisa, que só a graça dele me basta. Veja, forte, né? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, você está entendendo? Que espinho na carne era esse? Quem sabe? Uai, que cada um saiba o seu, que cada um conheça o seu. Que espinho na carne é esse? É uma preguicinha? É um desejo niilista de acabar com tudo a todo instante? É um pensamento de suicídio? É uma sensualidade que não se vence? É uma indolência intelectual? É uma mentira constante? O que é isso? Mas todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Alguma dessas coisas todo mundo vai ter. Alguns vão ter espinhos na carne muito humilhante. Muito humilhante. Mas olha que coisa bonita. Esse anjo do Senhor mal, esse anjo do demônio que Deus permite que venha, ele vem para quê? Para lembrar a gente de uma coisa maravilhosa, que é a graça dele que basta. Só a tua graça me basta. Então, nesse sentido, o único rótulo que a gente pode colocar na gente, o único rótulo que a gente pode colocar na gente é o seguinte: eu sou um jarro vazio preenchido pela graça. Esse rótulo vale. Todo outro rótulo, né? Ítalo, você é o guru.
Larissa, você é salvadora das pessoas aí que você atende, você é uma excelente mãe, você é uma excelente esposa. Olha, estamos lutando, né, por isso. Mas esse não é um rótulo que cola muito bem, porque a gente conhece a gente, não é? Porque a gente conhece a gente, né? Exatamente. É claro que é isso. É claro que é isso. Oi, Ítalo, isso que tá se falando aí dessa visão, assim, né, de perfeição, enfim, é interessante como nos relacionamentos, em especial no casamento, a gente é muito bom, assim, para nos ver como os perfeitos, né, na hora ali da relação mesmo, né, e o outro como o todo errado, assim, ou imaturo, ou, né, inclusive, eu comuniquei, assim, pedi, convidei as pessoas na hora que estavam divulgando a live, chamem os maridos, vamos assistir essa live em casal, falei assim, né? E já tava imaginando, até teve gente falando assim, como é que eu convenço o marido, não sei o quê. E eu já tava imaginando a gente falando de amadurecimento, falando das camadas, e um cutucando o outro, assim, sabe? Ó, isso daí é pra Aí, ti, ó, ó. isso aí é contigo. Isso aí é contigo. Né? Então a gente é muito bom nas brigas e tudo, a gente é muito bom em realmente apontar o dedo pro outro, né? E a gente não tolera nada de errado que o outro faça, como se eu fosse a santa, né? Como se eu fosse a perfeita que não erro nada. Então, muitas das brigas e dos conflitos no casamento vem muito disso também. De como é difícil pra gente aceitar aí que o outro, cara, ele não é perfeito, né? Ele tem os defeitos dele, muitos tu já conhecia antes de casar, então, assim, tu disse sim para tudo. Algumas coisas vão aparecer depois, e é isso aí. Então, aparece muito isso, né? E uma das coisas que tu já vi tu falar, assim, eu falo um pouco parecido também. Não lembro se foi exatamente essa frase, assim, daí tu corrige aí, mas foi alguma coisa assim, 99% da responsabilidade é sua. Nas situações. Não sei se era exatamente essa frase, mas no sentido que eu entendi, né? No sentido de que, se sou eu que tô aqui, né, assistindo, se sou eu que tô refletindo na minha vida, a responsabilidade é minha, porque eu só posso mudar o que parte de mim, né? Eu só tenho controle das minhas atitudes e não na do outro. Então, se eu tô buscando amadurecer o meu relacionamento, eu que amadureça, e muitas coisas podem acontecer daí, mudanças no outro, inclusive. Mas pode ser que só as minhas mudanças já gerem mudanças no relacionamento. Às vezes só na minha mudança de olhar, né? Às vezes só na minha mudança, enfim. Então, realmente, assim, as mudanças precisam começar em nós. E quando a gente fala de amadurecimento, não dá de não falar disso, né? É o seu primeiro passo, assim. Esse é o primeiro passo para qualquer caminhada aí de amadurecimento, entender que é a minha responsabilidade, que eu sempre tenho a minha parcela de responsabilidade em qualquer situação aí de relacionamento. A questão ela não é tão complicada assim, Larissa, se a gente vira o jogo. É uma questão de virar o olho, assim. É uma questão de virar o olho mesmo, assim. Para começar, e talvez você concorde comigo, né? Se a gente faz um examezinho mínimo da nossa vida, tá? Eu tô falando para todo mundo, não tô falando só para as mulheres, não. Beleza? Eu tô falando para os homens também, tô falando para todo mundo que tá assistindo e cada um, presta atenção. É para você vestir a carapuça em você. E não é para você vestir a carapuça no seu marido, no seu filho, na sua mãe, na sua sogra. É para você vestir a carapuça em você. Em você. Todo mundo é muito chatinho. Isso é a primeira coisa. Isso é a primeira coisa de relação. Isso é a primeira coisa assim, ó. Todo mundo é muito chatinho. De onde é que vem esse chatinho? De onde é que vem esse chatinho? Essa coisa assim do sou meio chatinho. Essa coisa do meio chatinho vem de uma soberba sem fim. Sem fim. Que é o seguinte, mas por que diabos o mundo não é minha imagem e semelhança? Por que diabos eu penso e as coisas não acontecem? Por que diabos está chovendo? Por que diabos está sol? Por que diabos o carro enguiçou? Por que diabos a pasta de gente acabou? Por que acabou? Por que o fulano tomou aqui o suco de laranja que eu tinha deixado na geladeira? Eu falei assim, isso é de uma mesquinharia sem fim. Isso é de uma mesquinharia sem fim. Existe uma virtude, que é uma virtude que é muito pouco falada. O pessoal adora falar de temperança, fortaleza, justiça. O pessoal adora falar dessas porra, né? Mas tem uma virtude das que eu mais gosto, Larissa. Das que eu mais gosto. A virtude chamada magnanimidade. 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 O que é a virtude da magnanimidade?
A virtude da magnanimidade, ela é assim, ó, ela é maximamente expressa pela última estrofe do verso Retrato de Antônio Machado, quando ele fala o seguinte: olha, quando a morte chegar, me encontrará ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Quando o último dia chegar, eu vou estar sem quinquilharia no meu coração, você tá entendendo? Eu vou estar sem preocupar, eu vou estar assim, ó, eu não liguei mais pra coisa da pasta de dente que tá sem tampa, da toalha molhada em cima da cama. Você tá entendendo? Meu filho come feijão, não come feijão. Daí vem o bom e velho, vem a minha boa e velha expressão: não enche o saco. Trabalhe, sirva, seja forte e... A gente tinha que inverter. Tinha que ser assim, ó, não enche o saco. Aí o resto não precisa nem trabalhar, nem ser forte, nem servir. Você não precisa nem fazer nada disso. Vai aos pouquinhos, né? Se você não enche o saco, minha filha, você venceu na vida. Você venceu na vida. Assim, ó, isso é exercício diário, isso aqui é exercício da gente. É pra gente, é exercício diário pra gente. Assim, eu falei, caralho, eu sou chato demais. Eu sou muito chatinho. Assim, o meu coração é uma mochila repleta de quinquilharia. O que é quinquilharia? A quinquilharia são nossas pequenas vontades. Nossas pequenas vontades, que a gente acha que o outro, ele tem, assim, o dever de enfiar lá dentro. Uhum. Né? Tem o dever de enfiar lá dentro. Ele fala assim, Ítalo, mas também é o seguinte, Ítalo, se o outro não põe essas coisas lá dentro, o que então é o relacionamento humano? O relacionamento humano definitivamente, e aí que me parece aí, ó, Larissa, aqui que tá o desvio central da história. É um desejo de quinquilharia. É um desejo de quinquilharia. O que eu vi no consultório, o que eu vejo é o seguinte, olha, o que as pessoas desejam no relacionamento de marido e mulher é só quinquilharia, é bugiganga, é badulaque, é badulaqueria. Badulaqueria. Isso é uma das coisas mais terríveis que tem em relacionamento. Né? Isso é uma das coisas mais terríveis que tem em relacionamento. A gente vive num mundo chamado o mundo da badulaqueria. O que é o badulaque? O que é o badulaque? É o iPhone, o iPad, o Apple Watch, o AirPods, sei lá, o ring light, porra, a estante feita em laca, a televisão de LCD, gadgets. A verdade é que a gente vai enchendo o nosso coração, daquilo que é contrário ao ritmo cósmico. O que é o ritmo cósmico? É o seguinte, olha só. O que são as festas da colheita? Que se perdeu. A gente não tem festa da colheita mais. O que é a festa da colheita dos povos tradicionais? É assim, ó. Tu não sabe se a safra de tomate vai ser boa. Tu não sabe se a safra de milho vai ser boa. Tu não sabe se a safra de azeitona vai ser boa. Você trabalha. Olha só, olha o movimento. Você trabalha, você serve, você ara a terra, você irriga o solo, você planta a semente, você faz a poda, você escora o caule e aguarda benevolamente uma graça que vem do céu, que não depende mais de você. Você dá. Você dá. E quando você colhe, você faz a festa da colheita. Porque, porra, caramba, veio do céu aqui, tem tomate, tem batata, tem cebola. A desinstalação do ritmo cósmico, isso é grave demais. A desinstalação do ritmo cósmico, ou seja, o reino da badulaqueria, a gente entrar num shopping hoje, então a gente vai para Floripa, vou eu, você, Pedro, a gente vai para Floripa, ele vai entrar num shopping, né? Em outubro. Ou então eu vou aí tomar vinho na casa de vocês, sei lá. O que mais vai ter é badulaque. É a taça de cristal das Zines, que porra, aquilo ali... querido. A gente vai comprar o teu talher de madeira, que eu vi que tu falou numa live. Badulaque, você tá entendendo? Você é badulaque. Mas o que se torna a expectativa das relações? Essa que é a coisa. Ó, o que é a expectativa das relações? A expectativa das relações é um receber badulaque. É um receber gadgets. E isso tudo que tu estás falando do badulaque, etc., eu só consigo pensar em quarta camada. É por aí? Ou tá pensando em outra coisa também, assim? Eu consigo pensar enquanto... Até a sexta só tem badulaque, Larissa. Ai.
Até a sexta é assim, ó. Até a sexta é o reino da utilidade. É que os badulaques de quarta camada, eles são muito tosquinhos mesmo, né? Os badulaques da quarta camada, ou seja, daquela necessidade de validação o tempo todo, eles são muito toscos. Mas existe um reino do badulaque, Tá, entendi. que é o reino do badulaque da sexta. Fala assim, olha, Uhum. eu preciso de coisa mesmo. Eu preciso de uma casa melhor. Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso comprar agora sapato da Gucci, tênis da Gucci. Eu preciso tomar vinho, eu preciso fazer a assinatura da wine.com. Eu preciso. Tá. Acontece que nenhuma realidade, preste atenção, nenhuma realidade de colheita, ou seja, nenhuma realidade de consumir o fruto, né? Saborear o morango, saborear a manga, espremer as olivas para você poder ter o azeite, para poder conservar as carnes e temperar as coisas. Nenhuma dessas realidades elas são feitas na base do vou receber. É uma coisa que é tão óbvia. O ciclo amoroso, o ciclo das relações, eles mimetizam os ciclos dos símbolos naturais, mas é claro que é isso. É claro que se você força uma relação para você colher antes de plantar, para você querer o fruto antes de arar a terra, e vou te dizer, pode ser que o fruto não venha nessa estação, meu Deus do céu. O fruto pode vir só na estação seguinte. Significa o quê? Vai ser uma estação de penúria. Vai ser uma estação que você vai ter que trabalhar a terra 2 vezes mais. Quem está preparado para um tipo de relacionamento desse? E isso daí que tu falou agora se assemelha à 7ª camada, né? Do fazer o seu dever. Isso é a 7ª camada. Fazer independente de querer e etc. A colheita aí todo o trabalho aí é da 7ª, né? Da 6ª, eu fico pensando assim, mas mesmo se o trabalho, né? O trabalho, desenvolver a sua habilidade, enfim, for no sentido de doação para a família, porque tu falou no sentido de eu preciso do dinheiro, eu preciso disso e daquilo, né? Mas pode ser no olhar também de quem está trabalhando e está fazendo aquilo para... E se não vier o dinheiro? E se você falhar? Que é o grande problema dos homens que não conseguem dinheiro. O que eles vão fazer? Deve ter uma frustração toda girando em torno disso, né? Com as dívidas, com tudo. Eles vão fazer o quê? Eles vão arranjar uma outra mulher que não precisa de dinheiro deles. Precisa só do sexo deles. Oh, God. Vamos falar o português, claro. Agora a gente já está mais de 10 da noite aqui. E a gente está falando agora já de terapia, não é isso? Ele tem uma família. Tá? Ele sabe que ele precisa de dinheiro para aquela família. E ele sabe que a mulher dele gosta das coisas porque todo mundo gosta das coisas. Né? E a mulher se entristece porque não pode sair. A mulher reclama. E o inverso. Aqui a gente está falando mais da coisa que é mais natural, que é mais comum. Eu não estou justificando o ato. Eu só estou descrevendo o ato. Eu estou descrevendo o ato. Eu não estou justificando o que acontece. Eu estou só descrevendo. Entende? Ainda é o reino da badulaqueria. É pesado. Aí, é claro, uma pessoa, uma outra mulher, que ele não tem compromisso de sustentar, ele só tem um compromisso com ela. Né? E a mulher idem. Porque a gente fala de traição masculina, mas é a mesma coisa, né? É quase meio a meio hoje em dia. Não tem muita diferença isso aí. Já foi tempo, né? Já foi tempo. O que acontece? O sujeito que ele não entendeu que ou ele está dentro do ciclo cósmico. O que é o ciclo cósmico? É um trabalho, assim, o relacionamento ele é um trabalho quase divino. Quase divino. Né? Por que é um trabalho quase divino? Porque, olha só, você faz uma parte muito pequena. Você não controla o tempo. Você não controla a chuva. Você não controla o clima. Você não controla essas coisas. Né? Quer dizer, você faz uma parte e outra parte, às vezes brota, às vezes não brota. Quando não brota, o que você faz, Larissa? Você espera o ciclo seguinte, velho. Você vai ficar só um pouco mais magro. Vocês vão passar por uma penúria junto. Não é? Só que, então na 6ª camada, o que acontece? A 6ª camada ela ainda é uma camada de badulaqueria. Por que ela é uma camada de badulaqueria? Porque o sujeito ele ainda está preocupado com esse tipo de coisa.
E aí, quando ele ou ela notam que eles não conseguem entregar isso para a pessoa que eles amam, como eles ainda não amadureceram, não é? Eles ainda não estão no campo do serviço, eles estão no campo da utilidade. Tudo que eles querem é ser úteis. Vamos falar o português claro aqui. Se o sujeito ele não é útil, ou porque ele não se percebe útil, ou porque o parceiro ou a parceira apontam o dedo na cara que o sujeito é um inútil, eu vou dizer o que vai acontecer nesse relacionamento. Não vai demorar muito para ele ou ela encontrarem alguém para o qual eles são úteis. Em que medida? Na medida mais superficial e animalesca que tem. Eles vão se encontrar na cama. Uma vez por semana. Triste, né? Sim, muito, muito. Mas é uma descrição. A gente pode dizer, então, que o casamento, assim, com o sentido mais próximo do amor verdadeiro, o casamento no sentido mais estrito da palavra aí, ele teria que estar, pelo menos, na 7ª camada? Quando a igreja, com muita sabedoria, fala que é necessário uma certa maturidade para a validade do casamento, é claro que a igreja não tem esses termos de camadas, não tem nada disso. Mas o que deveria ser é o seguinte, cara, os dois têm que estar na 7ª camada, pelo menos, né? Porque até lá, não é que... Ah, então vamos separar agora. Então, não vai separar coisa Pelo nenhuma. amor de Deus, é preciso amadurecer, né? Vocês vão amadurecer juntos, porque não adianta separar, porque você vai separar e ainda tá na 4ª, você vai arranjar alguém de 3ª, entendeu? Porque tu é tão otário, pelo menos você tem uma história com essa pessoa, fica aí, você tá entendendo? Fica aí. Isso aqui é uma questão assim, de amadurecimento. O que é o amadurecimento? Larissa, o que é o amadurecimento? Amadurecimento, vamos pegar a origem do termo mesmo. A gente tá falando de planta, tá falando de fruto, tá falando de colheita. É simbolicamente a mesma coisa. É simbolicamente a mesma coisa. Né? Com a diferença para nós, aí vê se concorda, com a diferença para nós, pessoas, né? De que não é só um ciclo natural, né? Que vai acontecer naturalmente só dependendo dos atos externos, mas exige a nossa vontade. E daí tu fala no curso presencial que deixa eu até mostrar aqui. O Ítalo faz um círculozinho assim. A anotação do curso aí. Mas é só para representar que daí ele fala que a vontade ela tá no centro das camadas, né? Porque é justamente a vontade que vai puxar o amadurecimento. Eu já estava pensando um pouco nisso, assim. E não sei se faz todo sentido para ti, mas ao mesmo tempo em que a vontade puxa o amadurecimento, quanto mais a gente fortalece a nossa vontade, mais a gente amadurece. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente tem essa nossa vontade fortalecida. É uma coisa realmente que vai puxando a outra. Então, não dá de ficar assim, nisso tudo que a gente está falando, e quando a gente fala em amadurecer, né? Não é um amadurecimento passivo, esperando que amadureça, quase como se fosse junto com a nossa idade, né? Não, ela exige um esforço. Exige um esforço real para amadurecer. É que a coisa é assim, ó. Deixa eu voltar para o símbolo, Larissa, para todo mundo perceber. Né? Para todo mundo perceber. Existem 2 componentes do amadurecimento. Né? 2 componentes do amadurecimento. O primeiro componente é o esforço pessoal. Então é arar a terra, irrigar o solo, plantar a semente, podar, escorar o caule. Né? Esse é o esforço. Dar, entregar, amar. Amar. Esse é o primeiro esforço. E, dependendo da estação, o fruto pode vir ou não. O que é o fruto vir ou não? Esse que é a grande questão. O que é o fruto vir ou não? Pode ser que você tenha, né? Vamos trazer para nossa realidade aqui. O Pedro estava, sei lá, estava de serviço, e aí estava de serviço e ficou, sei lá, 2 dias fora numa missão lá. Foi salvar uma contenção que caiu, sei lá. Imagina. Caiu uma contenção na estrada e, ficou 3 dias fora de casa. Né? Você tava pensando naquilo tudo, né? E falou assim, eu acho que eu vou... ficou lá, eu acho que eu vou fazer uma comida que ele gosta. Vou fazer um puta de um risoto aqui com camarão para ele. Vou comprar uns vinhos, botar para gelar. Ainda vou me vestir bem. Né? Vamos preparar aqui para ele ficar feliz quando ele chegar. Né? O que você fez? Você arou a terra, você irrigou o solo, você plantou a semente, você fez a poda, você fez isso tudo. Pode ser que
por uma coisa que... Aí que é o ponto. Uma coisa que você não domina. Isso não tá no teu controle. Pode ser que ele chegue, dê um beijo em você e durma. Nossa, já me decepcionei aqui. Só na imaginação. Entendeu? Entendeu o que é o reino do Badu? Entende o que é a coisa? Assim, ó, ele pode chegar, ele pode dar um beijo em você e falar assim, ah, meu amor, que saudade, te dar um beijo na testa e dormir. O que aconteceu? Você vai precisar esperar a próxima estação. Entende o que é a próxima estação? Você tem que ter a próxima estação. Mas o nosso tempo, que é o tempo dos gadgets, assim, eu vou ao shopping e saio de lá com um produto pronto, porra. Você tá entendendo? Se eu precisar de um AirPod hoje, Larissa, o que eu faço? Eu vou ao shopping e compro. Se há 300 anos eu precisasse de uma manga, de um jambo, de um morango, o que eu ia precisar? Esperar. Para ver se ia dar. Se eu precisasse de água, eu ia ter que andar 300 metros até o poço, baixar um balde e ver se tem água suficiente para eu beber. O homem tradicional, ele tá muito mais acostumado a isso. Ele sabe que essa é a dinâmica mesma da vida, portanto, é a dinâmica mesma do amor. Só que é o seguinte, você fez o risoto com camarão para ele, você se vestiu bonita, você se maquiou, você botou um vinho para gelar, ele ficou 3 dias fora, lá, resolvendo lá o negócio da contenção da barrada que caiu. Ou seja, você foi ao shopping e não voltou com nada. O que as pessoas fazem? Elas se irritam, né? Elas se sentem não amadas, não é? Ele não valorizou o que eu fiz. Ele não valorizou o que eu fiz. Eu não me senti amada com aquilo, né? Você não se sentiu amada com aquilo. Entenda o seguinte que eu vou falar aqui. Existe uma razão de ser nisso. Mas o que se acrescenta? Falo, né, também que as camadas no casamento são outra coisa também, né? Não dá de falar pro meu marido que ele não me deve nada, né? A gente já se deve coisas no casamento. Não é bem assim. Total, óbvio, total. Mas é que nesses pontos aí, ó, né? É que nesses pontos aí, a gente tem que respeitar de algum modo o ciclo das estações. Porque o que acontece? Você fez isso tudo, e o que você faz? Você soma-se a isso uma reclamação constante, um desamor e uma reclamação. Um desamor e uma reclamação. Existe uma dificuldade muito grande do homem contemporâneo de simplesmente recolher o risoto, botar na geladeira, entende? Deixar o vinho para o dia seguinte, né? Botar a camisola ou o pijama e deitar do lado da pessoa. Dando um beijo nela. Porque não é que ele não tá negando você. Você tá entendendo? Essa que é a coisa. Esses são os exemplos que a gente dá. Assim, as pessoas querem tudo. Tudo junto ao mesmo tempo. Sem respeitar o ciclo. Tem coisas que não são sobre mim, né? Tipo, o outro pode estar cansado por milhões de outros motivos. Ele pode estar cansado por milhões de coisas. Que significa que é algo a mim, né? Que é algo exatamente a mim, assim, que isso tem muito da quarta, né? Mas que isso acaba se mostrando em outras camadas também. Só que isso tem na sexta também, que é o que eu quero te dizer. Isso é a sexta. Porque é isso? Você fez um negócio útil, bonito. Meu Deus do céu, você se preparou. Você preparou o dia inteiro. Você falou, porra, o dia inteiro foi em função do Pedro. Foi o dia inteiro em função dele. Útil. Você fez tudo... Não é assim, eu não quero ser validado, eu não quero que ele goste de mim. Quem gosta de mim o quê? Eu quero comer o risoto com ele, quero namorar com ele. Eu quero, assim, a coisa útil. Sim. E frustrou. Isso ainda, a sexta camada ainda é o reino da badulaqueria. Você ainda pode estar na badulaqueria. O que seria a sétima camada aí? A sétima camada. Você preparando tudo, você já percebeu que ele vai chegar cansado pra caralho. E você vai fazer assim mesmo. Você já sabe que ele vai chegar cansado. Porra, ele tá 3 dias trabalhando igual um maluco lá na barrada. Porra, o negócio caiu, é gente morta, viu cadáver, você tá entendendo? Porra, é capitão, é major dando esporro. É loucura, vai e volta. O trabalho nem ficou bem concluído. Então, o que é a sétima camada? Assim, a sétima camada é o seguinte, eu já não olho mais só as coisas desse mundo aqui. Eu tô olhando já uma coisa que tá para além. Assim, eu já tenho uma visão um pouco para cima.
Então você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer o risoto de camarão, você vai botar o vinho para gelar, você vai se maquiar, você vai ficar bonita. Você vai ter expectativa, porque você vai, não é para ter expectativa. Por que não é para ter expectativa? Óbvio que viver é ter expectativa, tá maluco? Né? Viver é ter expectativa, é uma delícia ter expectativa. Só que o sujeito de sétima camada, ele já conta, ele já sabe o que está dentro da outra pessoa. Ele está fazendo aquilo para quê? Para servir o outro. Entende? Oi, então, Fala. E as camadas superiores à sétima, teria alguma coisa muito diferente disso? É que nesses exemplos cotidianos, até a sétima dá conta de explicar tudo. O casamento, na verdade, ele é a sétima camada. As camadas superiores... o casamento ele vai até a sétima, depois da sétima já não tem mais a ver com casamento. Porque olha só, vamos lá. Um sujeito de quarta camada faria isso tudo para se sentir bem. Um sujeito de quarta camada ia fazer isso tudo, o risoto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para ser elogiado. É quase que para você mesmo o negócio, né? É quase que para você mesmo. Assim, porque... É isso aí, é para você mesmo. Né? O sujeito de sexta camada, ele tá fazendo pros dois. Só que veja, o sujeito tá fazendo para si mesmo, ou seja, na quarta camada, é para você mesmo. Tá fazendo para você mesmo. Porra, se o outro deita e dorme, meu amigo, cara, é a Terceira Guerra Mundial. Ele não vai dormir, você tá entendendo? Ele não vai dormir ao fim do mundo. Porque não me ama, porque não me valoriza, porque o nosso casamento não serve mais para nada, porque você não quer, porque você tava com outra, porque não sei o quê, porque você chega assim, porque você tem que mudar de trabalho, porque... Né? O de sexta camada vai ficar só muito puto, muito irritado, porque trabalhou à toa. O trabalho não foi útil. Entende? Você trabalhou à toa, não foi útil. Vai ficar irritado. Não vai ficar nem triste, vai ficar puto. Pelo trabalho mesmo, né? Entende? Porque trabalhou bem, é útil, mas fica irritado. Talvez nem cobre do outro. Vai se fechar, vai ficar seco, vai ressecar. Também não faço mais. Na próxima pizza. E o de sétima camada, não. A sétima camada é o arquétipo do casamento. O de sétima camada é assim, eu vou fazer isso aqui pra ele. Porra, vai que ele quer comer um risoto de camarão. Porra, trabalhou lá 3 dias igual um maluco, viu gente morta, nos infernos lá do cacete, na barragem lá que caiu. É pra ele. Né? Aí não quer comer camarão? Não quer comer o risoto? O que uma pessoa de sétima camada faz? Vai com ele até o quarto, até o banheiro e fica conversando um pouquinho até ele dormir. E quando tu fala que a sétima camada é do casamento, é porque é a camada do papel social, né? Então, na verdade, é do casamento, é da família, né? Assim, se eu sou esposa, se eu sou mãe, eu preciso realmente, né? O foco é chegar nessa camada para a maioria de nós, para todos nós, assim. Porque se eu não tiver a capacidade de fazer o meu dever mesmo sem vontade, né? E assim, acho que não é nem só ter a capacidade, porque acaba que a gente faz. Né? Faz. Mas assim, o que é realmente a tua motivação lá dentro? Tu faz mais irritado? Tu faz, né? Tu faz tranquilo com o seu dever? Ou tu faz irritado? Né? Como que é essa posição, assim? Porque as motivações, no final das contas, eu acho que isso que muitas pessoas confundem na hora de pensar das camadas, porque a gente acaba pensando muito, assim, nas nossas ações e não nas nossas motivações por trás. Tipo, a quarta camada. Eu dou muita importância porque os outros falam de mim. Eu fico muito triste se os outros falam uma coisa. Tá, todo mundo fica triste quando fala alguma coisa mal. Ninguém vai ficar feliz. É claro que vai ficar triste. Mas o quanto isso te afeta, assim, o quanto isso motiva as tuas próximas ações. Tu deixa de fazer coisas? É isso. Tu faz só pra isso, né? É claro. Uma coisa... Por isso que só eu mesma posso dizer que camada eu tô, né? Só eu sei lá dentro do meu coração as minhas motivações. No fundo é isso. E aí, olha que bonita a sétima camada é. A sétima camada ela é muito bonita, porque olha só, vamos acompanhar aqui, para o pessoal que não conhece direito os negócios das camadas. Assim, ó, a quarta camada é uma motivação interior. Então, na história do risoto, é para você, é para si. Né? Quer dizer, você fez um risoto para ele comer, mas no final das contas você só queria que ele elogiasse o risoto. E mesmo que ele sentasse ali cansado e comesse o risoto e não elogiasse, a pessoa ia ficar triste do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A sexta camada não é só para você. Né? É para o outro também. Você está trabalhando, é útil, é para o outro também. Só que se o outro não valoriza, você fica irritada. Você fica irritado. Por quê? Porque é o seguinte, a tua motivação não foi valorizada pela outra pessoa.
a tua motivação, que era ser útil, ela não encontrou utilidade na prática. Ou seja, pra que você fez a porra do risoto? Entende? Sim. Não é que você tá irritada porque você queria ser validada por dentro. Uhum. Não. É que você fez uma coisa, Perdeu tempo. você achou que era útil e Podia. foi inútil. Olha aqui. Da quarta à quinta, da quarta à sexta camada, a gente está falando só de uma coisa que é em relação a gente. Em relação a gente. Só que existe uma outra realidade. Existe uma outra realidade. Que essa sim essa realidade é a substância mesmo da vida humana chamada amor. O amor, ele é extrínseco, ele é para o outro. O amor é um solo que você dá para o outro se mover. O amor, ele é para o outro. Isso, de fato, só começa a aparecer na sétima camada, Larissa. Porque você está fazendo o risoto porque você está preocupado com ele e não com você mais, nem com a utilidade do que você fez. Uhum. Por isso que a sétima camada é a camada própria da família. Porque o que é uma família? Qual que é a base da família? O amor. O amor o quê? Generoso, benévolo, constante. Exatamente. E aí entra todas as nossas distorções, que é o amor também, né? Que tu vem falando em outras lives aí. E, enfim, tá acabando nosso tempo também, a gente nem conseguiria entrar agora. Mas não sei se tu queres falar mais alguma coisa, assim, para encerrar, senão eu vou fechar aqui. Eu acho que vai fechar agora já. Fechar, né? Porque vai cair. Vai fechar em 1 minuto, eu acho. Vai fechar. Vai fechar em 1 minuto. Deixa eu só te contar uma coisa. Fala, claro. Bem rapidinho antes que caia, já que direct é difícil, né? São tantos milhões. Mas a gente conversou no passado rapidinho e eu te falei que eu estava começando a pensar em fazer um curso para casais. Sim. Mas só para te contar que estou começando a trabalhar, que estou trabalhando nisso, assim, estou super animada, porque tem tudo a ver com todos os conteúdos que eu aprendo contigo, assim, sabe? E, assim, tô juntando aí um monte de material, tudo que a gente estuda sobre relacionamento e amadurecimento. Estou preparando um negócio bem legal para casais. Então, estou atendendo casais também. Então, casais procurem a Larissa. Casais procurem a Larissa. E é muito bom a gente ver que é tão possível, assim, uma entidade que está cada vez mais desvalorizada, né? Que é a família e o casamento, e a gente perceber ferramentas realmente úteis para ajudar as pessoas a se relacionarem melhor faz toda a diferença, né? A gente aprende para nossa vida e a gente acaba refletindo para tantas outras. A gente está falando de um resgate real do amor. É disso que a gente está falando. Exatamente. E o amor, ele é feito pra gente aqui nesse mundo, o amor, ele não é abstrato. O amor são obras. O amor é para o outro. O amor é uma coisa que você faz pro outro durar mais tempo feliz. O que é o amor? O amor é o desejo de duração da felicidade do outro. Essa é a substância mesma do amor. O amor, ele é extrínseco, ele é para fora, ele é pro outro e pro outro durar feliz. Essa é a coisa do amor. Então, quando a gente tá falando de relacionamento, a gente precisa lutar mesmo para chegar rapidamente na sétima camada. Porque é ali que começa a aparecer esse amor desinteressado, benévolo, extrínseco, que é um chão para o outro. Por quê? Porque você vive para o serviço. Então, quando eu falo trabalhe e sirva, é nesse sentido de sirva. É assim, olha, não reclama tanto. Calma, pô, calma. Observa o ciclo cósmico. A colheita vai vir uma hora. Os frutos vão ser saboreados. Por que diabo você está tão ansioso, está tão ansiosa assim para saborear o fruto hoje? É porque você está acostumado ao reino da badulaqueria. Você está acostumado a ir no shopping e voltar de lá com uma sacola cheia de coisa que não foi você que plantou. Não foi você que teceu. Uma mulher que sentava-se ao tear e precisava ficar, sei lá, 1 semana tecendo, ela tem uma noção de paciência. Um homem que vai ao campo e precisa arar a terra, meter enxada, ele tem uma noção de paciência. A gente é muito impaciente. Só que lembra, o amor é paciente. Essa é uma das definições do amor. E para fora, né? E a gente foi criado, a gente aprendeu realmente no amor como algo egoísta. A gente aprendeu como sentimento ali, a paixãozinha, a coisinha que, né? O gozo, a coisinha, o sentimentozinho, o gostosinho, o prazerzinho aqui dentro que ele já dá recompensa no próprio ato.
né? Claro. Então a gente tem uma visão de amor que é exatamente o oposto de amor, que é o egoísmo total, é o egoísmo a dois, é cada um agindo para o seu benefício próprio. Ué, E não é à toa que sempre que a gente fala de amor nesse sentido, causa um susto, porque ué, a gente e não é à toa que tá tudo falindo.